Olá, queridos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Com muito prazer que estou aqui para juntos aprendermos mais uma lição do primeiro trimestre da revista Palavra e Vida da nossa amada Convenção Batista Fluminense sobre o tema Lições do Pentateuco para os nossos dias. Eu sou o pastor Silvio César e hoje falaremos de um dos acontecimentos mais catastróficos que atingiu toda a humanidade, ou seja, a tentação e a queda do homem. Que coisa triste esse acontecimento que impactou toda a nossa humanidade pós Adão e Eva. Com a terceira lição, que tem por título "E os olhos se abriram". Esse é o tema da terceira lição, que dá ênfase a todo esse processo de tentação e queda do homem. Quando Deus criou o homem, nós aprendemos que Ele assim o fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. E um dos atributos que lhe foram comunicados está a liberdade. Aqui também chamamos e conhecemos de livre-arbítrio. Quantas vezes nós não ouvimos falar, ou mesmo não falamos sobre o livre-arbítrio, que nós entendemos que é a capacidade de decidir, a capacidade de escolher. Ou seja, nós somos livres para escolher o bem e o mal. Assim Deus dotou o homem dessa capacidade de liberdade, de escolha, de decisão, a qual chamamos de livre-arbítrio. E é exatamente o direito de escolher o bem e o mal e de agir por nós mesmos, chamamos de livre-arbítrio, ou mesmo de liberdade, que é a ênfase desta lição. Então, usando desta liberdade, ou livre-arbítrio, o homem, infelizmente, tomou para si a pior decisão que alguém pode tomar, que é dar lugar à tentação do diabo. A Bíblia diz que a serpente era um dos animais mais astutos e foi usada pelo diabo exatamente para tentar o gênero humano em sua liberdade. Vamos falar então do primeiro tópico que está aí na nossa revista, que nós lemos, sobre a sutileza da tentação. E esse tópico está amparado em Gênesis, no seu capítulo 3, no versículo de 1 a 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Observamos agora a sutileza com que Eva foi tentada. Satanás nunca nos tenta com algo pesado. Ele nos tenta com algo muito leve, que vai nos envolvendo. No Novo Testamento, esta serpente é identificada exatamente por Satanás. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai nos dizer isso. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Então Eva começou a ser tentada a partir da sua liberdade. Veja, Deus deu o atributo, Deus deu a capacidade ao homem de fazer escolhas. E Satanás, através dessa capacidade, desse atributo, ele foi tentando Eva justamente a partir da sua liberdade. A serpente enganou Eva por sua astúcia, instigando dúvida em relação à palavra de Deus e pondo dúvida na mente de Eva.
negando as consequências da desobediência. Veja como Satanás ele age. Ele coloca dúvida em relação à palavra de Deus no coração de Eva e suscitando em Eva, então, instigando dúvida em seu coração. E aí, o que ele faz de melhor, ele faz a proposta, mas ele esconde as consequências da desobediência, porque na verdade todo pecado tem as suas consequências. Vemos aqui que a mulher sucumbiu à tríplice tentação. Primeiro, o desejo da carne. A Bíblia diz que a árvore era boa para se comer, então a carne desejou comer daquele fruto. 2, o desejo dos olhos. A Bíblia diz que a árvore era agradável aos olhos, então Eva se deixou levar pelo desejo dos olhos. E 3, a soberba da vida, porque a Bíblia diz que era desejável para dar entendimento. Então Satanás seduziu Eva com essa proposta dela alcançar o entendimento fora da vontade de Deus, independente da vontade de Deus. Então, ao sucumbir, Eva tomou do fruto e o comeu. Depois levou até Adão e ele comeu. Ambos desobedeceram a Deus e tornaram-se culpados. O que, na verdade, a palavra do Senhor vai nos ensinar exatamente na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 2, a partir do seu verso 15, e vale a pena a gente ler esse texto, porque a palavra do Senhor diz assim, a primeira carta, João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nós vamos ver o quanto Eva sucumbiu exatamente nessas 3 tentações: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A liberdade que Deus nos dá é um grande bem, mas infelizmente muitas pessoas a usam para a sua própria ruína, e o resultado do pecado de Adão e Eva trouxe consequências desastrosas para toda a humanidade. Pois bem, vamos então avaliar agora quais foram as consequências da queda, mediante aquela sutileza da tentação em que Eva sucumbiu e também Adão, por tabela, sucumbiu a essa tentação. Gênesis capítulo 3, do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: por que tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com o sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus também disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma
e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual fora tomado. Assim, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Vejamos algumas consequências que o pecado trouxe, segundo lemos aqui na palavra do Senhor. É claro que todo pecado, ele trará consequências para a vida de qualquer um de nós. Por exemplo, sobre a vida da serpente, ele trouxe uma degradação. A ela passou a rastejar e comer o pó da terra. Interessante que essa era uma atitude de humilhação, e assim Deus puniu a serpente pelo seu ato. Sobre a mulher, ela passou a ter dores de parto e submissão ao homem. A gente observa que a mulher passou então a sentir dores ao dar à luz, e ela passou por uma posição de estar em submissão ao homem, por uma necessidade que Deus deu de ordenar um sistema de hierarquia a partir da queda, colocando o homem num papel e a mulher no outro papel. Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte, num solo cheio de espinhos. E por fim, o afastamento do jardim do Éden e da árvore da vida. Veja como as consequências foram tremendamente danosas, desastrosas e muito maior proporcionalmente. Veja, interessante que se a gente olhar para os nossos dias, os mesmos erros têm se repetido a cada geração. Quantas pessoas têm usado da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, para escolher e viver uma vida sem Deus, uma vida longe do Senhor, afastado de Deus, uma existência sem o Criador. Aqui também podemos observar que por conta do pecado de Adão e Eva, nós passamos a conviver com as doenças, com o sofrimento, com a angústia, com o medo, a culpa, a morte, as quais vêm assolando a humanidade desde aquele dia. Então observa que o pecado cobra o seu preço caro, e o primeiro homem e a primeira mulher foram responsáveis por tudo isso para a nossa humanidade. Mas e agora? Como ficará o homem? O que seria da vida do homem? E é agora que nós queremos entrar no próximo tópico e falarmos que, mesmo com a queda do homem, o pecado entrando no mundo, as consequências desastrosas, o Senhor nos trouxe a promessa da redenção. E agora nós vamos entrar naquela que foi a solução que Deus começou a trazer para a humanidade, uma vez que ela experimenta a queda e passa a experimentar também todas as consequências dessa queda, que é o afastamento de Deus. A serpente passou a rastejar, a mulher passou a ter dores de parto e ficar submissa ao homem. O homem passou a ter que trabalhar arduamente numa terra cheia de espinhos para poder comer, se manter. A terra já não produzia espontaneamente, para produzir precisava do trabalho e do suor do homem. A expulsão deles também lá do jardim do Éden, e Deus então começa a nos prometer, através disso, a promessa da redenção, que está no capítulo 3, no versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás os pés. Este versículo aqui é chamado de o primeiro evangelho. É quando a gente começa a perceber a promessa do Salvador Jesus sendo prometido ao mundo para resgatar exatamente o homem do pecado. Aqui o texto anuncia a inimizade eterna entre Satanás e a mulher, ou seja, representa toda a humanidade e os seus descendentes, e também os descendentes de Satanás aqui representados, e aqueles também que são nascidos de mulher. O que na verdade o versículo está expressando é que dentre os nascidos de mulher viria aquele que resgataria o homem
a exemplo de Adão, que fracassou, mas o Cristo seria então considerado o segundo Adão, que resgataria e que não fracassaria na sua missão. Assim como Satanás usou a mulher para levar a humanidade à queda, Deus prometeu usar a mulher como um instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o Salvador da humanidade. Aleluia! O Senhor sempre tem um plano, e o plano dele foi um plano maior e foi um plano perfeito. Conforme podemos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 15, em que a palavra do Senhor diz assim: mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então nós vamos ver que assim, onde nasceu o pecado, superabundou a graça de Deus. Em primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, no seu versículo 22, a palavra do Senhor também vai nos ensinar, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Aprendemos que, embora Deus não mudou as consequências físicas do pecado, todavia cancelou a consequência espiritual. Aleluia! Interessante que nós vamos encontrar no capítulo 3 de Gênesis também essa redenção sendo figurada. No capítulo 3, no versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: e Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor fez vestes de pele e os vestiu. Glórias a Deus. Aqui nós vamos ver que o pecado de Adão e Eva, após o pecado, e que eles estavam no mundo, o Senhor curou, ou melhor, vestiu a sua nudez, usando, matando um animal, sacrificando o animal, tirando a sua pele e cobrindo. É uma figura, é uma tipificação da nossa redenção. Para que o homem e a mulher pudessem ser cobertos, um animal precisou morrer e derramar o seu sangue. É claro, glórias a Deus, que por nos dar essa oportunidade de sermos redimidos, não por um animal, mas por meio de Jesus Cristo. Porque se não há derramamento de sangue, a palavra do Senhor diz que não tem remissão de pecados. Logo, Cristo foi o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual derramou o seu precioso sangue pelos nossos pecados. E isso inclui os meus, os seus e de toda a humanidade. Queridos, nós queremos concluir da seguinte forma: Satanás, muitas vezes, dá início às tentações em nossas vidas, questionando ordens de Deus. É nessa hora que nós precisamos estar muito atento, tomar muito cuidado para não cairmos nesta armadilha. Pois nós aprendemos que a obediência à palavra de Deus sempre nos conduzirá às bênçãos e às suas promessas. Mas em contrapartida, o pecado, que é a desobediência, sempre nos trarão maldições e sérias consequências. Porque Deus criou o homem para interagir com ele. Deus nos criou para interagirmos e desenvolvermos um relacionamento profundo com ele. E o pecado, porém, quebra exatamente aquilo que é o desejo de Deus para nós, que é nutrir conosco, desenvolver um relacionamento profundo com o Eterno e também com os demais semelhantes. Deus nos chamou para a comunhão, mas glórias a Deus, que tem um plano desde o início dos tempos. Ele conduziu a história em direção à cruz, e na cruz de Cristo nós somos restaurados à comunhão com Deus, outrora perdida, reconhecendo, se arrependendo e confessando os nossos pecados. Graças a Deus que pela cruz nós somos
resgatados, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.